levar uma revisão aqui numa questão de direito empresarial e uma questão que vai sobre liquidação da sociedade. É etapa fim. Então, o que é liquidação? É o final, né? É o encerramento aqui. E a dissolução é a fase que inicia a liquidação, né? Então, primeiro você tem essa fase de dissolução, aí depois você tem uma outra fase de liquidação. Então, tá, o que a gente encontra aqui no Código Civil? Ó, dissolvida a sociedade, nomeado o liquidante, dissolveu a sociedade e nomeou o liquidante. Vai proceder o quê? Liquidação. Então, primeiro dissolução, aí o que acontece depois? Nomeia o liquidante, e aí depois, em terceiro lugar, se tem liquidação, olha que legal. Então, dissolve primeiro, depois nomeia o liquidante, e então, em terceiro lugar, a gente tem essa liquidação. Tá? E ressalvado o disposto no ato constitutivo e também no instrumento de dissolução. A obrigação e a responsabilidade do liquidante regem-se por preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidante. Então, ó, obrigação e responsabilidade do liquidante. Vai ser a mesma coisa lá dos administradores, tá bom? Então, o liquidante, lembra que a gente vai nomear esse liquidante aqui, nomeia o liquidante, essa nomeação. Esse liquidante ele vai ter a mesma responsabilidade dos administradores. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente. Isso sem distinção entre vencidas e vincendas. Mas em relação a essas, ou seja, as vincendas com desconto. Olha que legal. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente aqui? Tem que respeitar os direitos dos credores preferenciais. O liquidante vai pagar as dívidas proporcionalmente. Isso não tem distinção entre o quê? Entre ela ser vencida e entre ela ser vincenda. Não faz diferença. Mas, se ele for pagar vincendas, vai ter desconto. Se ele for pagar vincenda, vai ter desconto. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, o quê? A nomeação e a destituição de quem? Ó, do liquidante. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele está falando desse liquidante aqui, lá nessa parte, que a gente vê aquele monte de regrinhas sobre a deliberação, né? Então, ó, nomeação e destituição, e também julgamento das contas do liquidante, tá? Depende de deliberação dos sócios. E agora, o sócio pode resolver como? Por maioria dos votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores. Então, olha só, ele pode resolver como? Maioria de votos do sócio antes da liquidação. Então, ó, a liquidação está aqui, e ele tem que resolver aqui, ó, por maioria dos votos, mas depois de pagos, que o liquidante faça o quê? Rateios por antecipação de partilha. Então, o que ele está falando? Pode ter rateio por antecipação de partilha? Pode ter? Ele fala que sim, pode ter sim. Desde que esse rateio por antecipação de partilha, ele seja antes da liquidação, tá bom? E à medida que se apurem os haveres sociais. Então, ó, mais uma vez, os sócios podem resolver como? Por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas o quê? Depois de pagos os credores, tá? Então tem que pagar os credores, né? Então, antes da liquidação, tá? Mas primeiro, para ter isso aqui, ó, tem que fazer o quê? Tem que pagar, tem que ter o pagamento dos credores, tem que ter pagamento dos credores. À medida que se apurem os haveres, beleza. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir do sócio, individualmente, o pagamento de seu crédito, até o limite de quê? Da soma, por eles receberem partilha, e também a propor liquidação, propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Então, mais uma vez, olha só, o que está acontecendo aqui? Encerrou a liquidação. Encerrada a liquidação. O credor que não tiver satisfeito vai fazer o quê? Vai ter direito de exigir do sócio, individualmente, o pagamento do seu crédito. Só do seu crédito. Até o limite da soma, por ele receber em partilha. Tá? E ele também pode propor, ó, ele tem direito de exigir. Então, ele pode exigir, ele pode propor. Propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Daí, olha só, a questão ela viu exatamente o que estava na lei. Ó. É importante saber bem a lei, né? Ó, encerrada a liquidação da sociedade, o credor não satisfeito só vai ter direito de exigir do sócio, individualmente, o pagamento do seu crédito até o limite da soma por ele recebida em partilha e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.